Olá, bem-vindo ao canal. O meu nome é Cláudia, a minha cama livros. Hoje vamos falar de um livro extraordinário. Temos de falar sobre o Kevin, que foi vencedor do Orange Prize 2005. Portanto, é um livro de 2005, ok? E eu só li em 2025, ainda fui a tempo, atenção, ainda fui a tempo. Eu vi o filme primeiro, o filme saiu em 2012, com este ator lindo, maravilhoso, que faz de Kevin. E uma pessoa quando vê o filme, depois quando agarra num livro, pensa assim, vai ser a mesma coisa, mais ou menos. Não é. não, não é, ok? O filme é muito bom, na minha opinião, muito bom. Eu adorei o filme. Aquela carga pesadona, aquela carga psicológica densa, as camadas, a lentidão. Gostei muito, muito do filme, das interpretações, adorei. Mas eu sempre quis ler o livro porque eu achava que o livro ia-me trazer novas informações sobre aquela cabeça, não é? A cabeça do Kevin, a parte psicológica. Eu realmente sou muito fascinada por essa questão. O que é que leva outra pessoa a sair de casa com uma arma e ir para uma escola matar colegas e professores? Portanto, é o que o Kevin faz, ok? O Kevin assassina várias pessoas na escola onde anda. E nós acompanhamos isso tudo no filme e tal, mas o livro é muito melhor, muito melhor. Não me arrependi em nada em ter lido este livro. Devia ter lido mais cedo, talvez, porque realmente é extraordinário. Muito, muito bem escrito, envolvente, pesadão, cheio de pormenores, mas que nos levanta muitas questões, muitas reflexões sobre vários temas que eu já vou falar. Então este livro vai contar a história do Kevin pelo ponto de vista da mãe. Nós temos aqui a mãe, que é a Eve ou a Eva, que está a escrever cartas ao pai do Kevin e nós sabemos que ela já não está com ele, portanto o casamento acabou e o filho está preso e ela está a lidar com a opinião pública da sociedade onde está, ela está a lidar com os olhares dos outros, ela está a lidar com o sentimento de culpa, com o sentimento de solidão, de tristeza, de perda. E nós vamos acompanhando estes dias dela a relatar tudo desde o início, desde que decidiu ser mãe, gravidez, o que sentiu quando o Kevin nasceu, que sentiu com os primeiros meses, anos da maternidade, o que é que sentia em relação ao marido, ao casamento e a tudo isso, não é? E ela é realmente muito sincera, muito clara e não tem artifícios, não tem, ela não filtra nada, ela realmente é muito sincera no que diz. E isso é que é interessante, porque ela é capaz de dizer coisas difíceis de serem lidas e ouvidas por outras mães. E é uma personagem que é facilmente julgada por quem está a ler o livro. É muito fácil não gostar dela, ok? Porque ela diz coisas deste género. Não há nenhuma razão sensata para os ter. E aqui ela está a falar os filhos, não é? Não há razão nenhuma para ter filhos. Portanto, ser mãe é mais difícil do que eu esperava. Eu estava habituada a aeroportos, vistas do mar, museus. De repente estava encurralada num espaço com pequenos quartos com Lego. Portanto, ela diz coisas que muitas vezes as mães pensam não têm coragem, ou também diz coisas absurdas e com as quais eu não concordo e me fez julgá-la. Me fez julgá-la, porque eu acho que é isso que a sociedade muitas vezes faz com as mães. Eu, sendo mãe, eu meto muitas vezes na minha cabeça que não tenho que julgar a forma da outra criar, estar na vida dos seus filhos, a forma como ama e educa, mas acabamos inevitavelmente por, quando as coisas não estão muito semelhantes com a nossa educação, a forma como nós vemos a maternidade, é muito fácil de julgar e cair nesse erro de julgar a mulher. E muitas vezes esquecendo
que também existe um pai na vida das crianças, não é? As mães têm que saber tudo, as mães têm que estar presentes, as mães têm que ser participativas, as mães têm que reparar no que o outro não repara. E aqui eu achei que a Eva sempre reparou bastante no seu filho, aliás foi a única que o via com olhos de ver, só que ninguém ligava muito. Como ela não demonstrava aquele amor avassalador que toda a gente fala em relação à maternidade, as pessoas acabavam por ignorar um bocadinho, não é? E é uma pena, porque o sexto sentido de uma mãe raramente falha, meu Deus. Eu vejo situações de mães que reparam num mínimo pormenor e leva a que depois, mais tarde, seja diagnosticado determinadas coisas porque a mãe repara. Mas existem pais hoje muito presentes, as coisas estão um bocadinho diferentes. Ainda se vê muitas mães a carregar o peso da maternidade e existem muitas mulheres que não querem ser mães, não pretendem ser mães, mas que depois são envolvidas nesta força externa que é a vontade da sociedade, do casamento e de fazer o seu marido feliz e vamos dar um filho e as coisas vão melhorar, ou então existem mulheres que embarcam nessa aventura a pensar que depois, quando a criança nasce, as coisas vão ser completamente diferentes, porque é aquilo que ouvem, não é? Afinal, quando eles nascem, todas as dores passam, tudo se esquece, nasce um grande amor, mas algumas mulheres não sentem isso, têm que desenvolver uma relação com os seus filhos que demora um bocadinho. E há muita gente que passa por depressões pós-parto, não é? Não conseguem desenvolver esse sentimento logo, demora. E depois é tão frustrante porque a vida da mulher tem que mudar totalmente com a maternidade, não é? Tem que mudar e eu acho que a mulher tem essa noção de que isso acontece quando à partida quer ter um filho. Ela sabe, as coisas vão ser diferentes. Mas também pensa que o homem vai ter um papel muito mais participativo ou que lhes dará conforto suficiente para elas não sentirem uma mudança tão drástica. Imaginem estar um dia inteiro com uma criança aos berros, faz cocô, xixi, come, né? Depois dorme, depois acorda, depois outra vez sempre tudo igual. Dias e dias a fio. E depois, no final de semana, ou alguns dias da semana, tem ali o pai presente para elas poderem respirar um bocadinho de alívio. Então é um bocadinho difícil tentar comparar a maternidade vista do ponto de vista de uma mulher e do ponto de vista do homem, até porque é o corpo da mulher que sofre, todas as transformações são basicamente na mulher. E depois a mulher, para além da mudança, tem que lidar com a mudança enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto trabalhadora e tudo mais. E depois algumas enganam-se, pensam que a maternidade vai mudar os seus casamentos. E não vai. Aliás, há aqui um diálogo entre eles os dois em que ele diz: estás a pensar em ter outro filho, olha que não é uma grande ideia quando o casamento está tremido. E de facto irá revelar-se isso, e nós à partida já tínhamos percebido com o nascimento do Kevin, porque ele mantém-se a mesma pessoa, ela é que não, ela é que questiona, ela é que muda, ela é que está a lidar com quase tudo, não é? Então este livro também fala muito sobre este peso da maternidade, da decisão de ser mãe, das expectativas em relação à maternidade. Vou ter um filho, as coisas vão mudar, as coisas vão ser melhores, eu vou amar o meu filho, e depois as expectativas nem sempre são correspondidas. Kevin era uma criança super difícil, só me largou as fraldas aos 6, 7 anos e parecia que estava sempre a colocar a mãe numa posição ingrata, numa posição de desafio, e ela teimava e afirmava isso. Nós temos esta narrativa contada na primeira pessoa, portanto é o ponto de vista dela, mas nós vamos ter a confirmação destas coisas mais tarde num discurso do Kevin perante a comunicação social.
Portanto, nem tudo o que ela nos diz está errada. E ele, no discurso final, é muito esclarecedor, muito claro, e foi um momento que eu fiquei de boca aberta, emocionei-me bastante. E a última conversa entre eles os dois, aquela cena final em que ele faz 18 anos e ele terá que mudar de prisão para uma prisão de adultos, não é? Ele nota-se que está receoso, está com medo, mas existe ali um discurso, uma conversa entre eles os dois, uma confidência que me quebrou o coração, que me fez emocionar. Aliás, eu chorei com o final deste livro, porque é tão bonito. Eu acho que foi um dos momentos mais bonitos que eu já li num livro, em que uma mãe, até me estou a emocionar novamente a pensar nisto, mas uma mãe não desiste do seu filho, mesmo que toda a gente pensasse que ela tinha sido negligente, que não gostava do seu filho. Eu acho que era a pessoa que mais gostava dele, que sempre tentou entendê-lo e que não desistiu, não é? E isso vai ver-se mais no final da história, e foi mesmo muito tocante. Kevin mostra as suas razões num discurso final, e eu estava mesmo assim com expectativas para entender isso. Eu pensava assim, vou ler este livro e vai ser a cabeça do Kevin. Não, é a cabeça da mãe e da relação que ela tem com o Kevin e com a sua família, com o pai dele, com a sociedade e com os seus sonhos que mudaram, os seus planos, o casamento. E é um livro tão bom, mas tão bom. Fiquei mesmo feliz por ter começado o meu ano 2025 a ler um livro pesadão, dramático, mas muito, muito bom, muito bom. É muito fácil nós julgarmos a mãe dele, é muito fácil também apontarmos o dedo a ela. Eu, numa conversa com outras pessoas em relação a esta história, porque ela é uma história inspirada em factos reais, acabamos por dizer, então ele já tinha aquilo dentro dele, ele já era assim, não é? E ela só ajudou a alimentar esse sentimento. Mas a justificação dele é quase que uma chapada de luvas brancas. Nada justifica o que ele fez, super violento, horrível, atroz, mas o que ele diz dá que pensar, ok? Dá que pensar de alguma forma no que a sociedade se torna, ou ela é, não é? Ou como é viciada em drama, em dor, em crimes, em coisas horrendas. Então fiquei assim muito espantada com aquilo que ele diz no final. Olha, foi um livro que me encheu todas as medidas. É um livro que eu nunca me vou esquecer, sobretudo aquela cena eu consegui visualizar, até porque já tinha dentro da minha cabeça as personagens, né? Os atores, então consegui visualizar aquele momento. É que eu também não me lembro-me de ter amado o filme, mas lembro-me de poucas cenas, e eu aqui consegui construir muitas cenas. Claro que Kevin já ia demonstrando que era uma criança com problemas. Em momento algum o Kevin foi reencaminhado para um psicólogo, para uma terapeuta. Nunca vi isso mencionado no livro, e de certa forma isto teria ajudado a se calhar evitar este tipo de situações, não é? Nunca sabendo, mas possivelmente iam detectado as coisas de outra forma. Mas também com um pai daqueles super pacífico, sempre a defendê-lo, sempre a não acreditar no que a mulher lhe dizia, a menosprezar tudo o que ela dizia e não dando importância nenhuma. Mas pronto, enfim. É isso, olha, leiam este livro, não se vão arrepender. Ela diz muito aqui na página 212, peço que compreendas como me esforcei imenso tentando ser uma boa mãe. Não é? Isto, acho que posso falar em nome de todas as mães, nós estamos sempre todas a esforçar-nos para sermos melhores mães e a culpar-nos por não sermos ainda melhores do que gostaríamos. Então isto de ser mãe é como uma das minhas escritoras preferidas diz,
e muito bem, Clarice Lispector, ela diz: pari um mundo e nada sei. Pari um mundo e nada sei. E é isso.